Olá, vamos continuar o nosso conteúdo aí, falando então sobre a estrutura da Terra. Para acompanhar o conteúdo, pega o livro para mim, por favor. Acompanhando a partir dessa página. Como nós vimos, no início, nas eras passadas, o nosso planeta era formado por um material incandescente, ou seja, a Terra era uma bola de fogo incandescente. Esse material incandescente, ele foi se resfriando muito lentamente e formando aí uma crosta terrestre e formando as rochas que hoje compõem o nosso planeta. Nesse processo de resfriamento, nós vamos perceber que ele não foi concluído até hoje. A parte superficial, que nós chamamos de crosta terrestre, ela se solidificou, porém as camadas que compõem o interior do nosso planeta, eles continuam aí com altíssimas temperaturas, constituídos então por rochas derretidas. Nesse processo de resfriamento, é importante vocês lembrarem que os materiais mais pesados, eles foram indo para o interior do planeta e os materiais mais leves ficando nas partes mais superficiais. Então, portanto, nós vamos ter diferentes camadas compostas por diferentes materiais. E agora, gente, como é que aconteceu esse estudo do interior do planeta? Como que os cientistas investigaram e descobriram que existem diferentes camadas constituídas por diferentes minerais e com espessuras diferentes? Esse estudo, ele acontece na maioria das vezes de forma indireta, porque até hoje, o que o ser humano conseguiu perfurar na nossa crosta terrestre, ela não ultrapassa 15 quilômetros. E nós sabemos que a crosta terrestre ela vai ter uma espessura que varia até cerca de 80 quilômetros. O diâmetro de toda a estrutura do planeta, ele é de 6.370 quilômetros. Então, cerca de 15 quilômetros vai ser apenas um leve traçado, um risquinho sobre a crosta terrestre. Então, quais são as formas que eles utilizam para fazer essas pesquisas? Essa forma indireta de pesquisar o interior do nosso planeta. Então, nós vamos ter o estudo de corpos celestes, como os meteoritos, que estima-se que foram criados no mesmo período de formação da Terra e que todos os corpos celestes naquele momento eram compostos basicamente pelos mesmos materiais. Então, estudando o meteorito, a composição do meteorito, chega-se à conclusão de que material é formado algumas das estruturas do nosso planeta. Nós vamos ter também a análise dos materiais que são expelidos através das erupções vulcânicas. Uma outra maneira também de pesquisa vai ser por meio aí das ondas sísmicas, né? Utilizando o sismógrafo, que é um aparelho que detecta as ocorrências de tremores, de terremotos. Então, as ondas sísmicas, elas são emitidas no momento em que ocorrem os terremotos. E com isso, os cientistas utilizam essas ondas para analisar. Como que ocorre? Aqui nós temos um sismógrafo. Esse sismógrafo, ele vai, ao emitir essa onda sonora, ao ter o terremoto e acontecer a onda sonora, o sismógrafo ele vai conseguir trazer para a gente a velocidade em que essa onda se desloca e a direção em que ela se desloca. Quando a gente muda de camada, vai se perceber uma mudança na velocidade e uma mudança na direção dessas ondas. Então, foi por meio disso que se sabe, então, basicamente a composição das camadas internas da Terra e a espessura de cada uma delas. Então, nós vamos ter aí 3 camadas da Terra, que vai ser a crosta, o manto e o núcleo. Essas 3 camadas que vão formar a estrutura interna do nosso planeta. Então, vamos aí analisar a crosta terrestre. A crosta terrestre, gente, ela vai ter uma variação de cerca de 7 a 75 a 80 quilômetros quadrados. Gente, vocês vão analisar que de uma referência para outra, de uma bibliografia para outra, esses números eles vão variar. Tem algumas bibliografias que falam que é de 30 a 80, outras de 10 a 70. Então vai ser basicamente aí até 80 quilômetros a espessura da crosta terrestre, ok?
Então, assim, se tiver alguma divergência, mas baseado dentro desse limite de 80 quilômetros, está correto, né? Porque de uma literatura para outra vai ter essa alteração. Então, aí a crosta terrestre, ela vai ter esse limite de cerca de 7 quilômetros a 8 quilômetros. Nós vamos perceber uma diferença entre a crosta continental e a crosta oceânica. Ela vai se subdividir em essas duas partes. Então, a crosta continental, nós vamos perceber que ela vai ser mais espessa, chegando a atingir até 80 quilômetros sobre as mais elevadas cadeias de montanha. A crosta oceânica, ela vai ser menos espessa, ou seja, mais fina, né, tendo aí uma profundidade de cerca de 7 quilômetros. Aí sempre surgem alguns questionamentos. Fabiana, mas por que então, já que o ser humano não conseguiu perfurar a crosta terrestre mais de 15 quilômetros, por que não perfura justamente nessa área onde que nós temos uma pequena quilometragem de 7 quilômetros? Gente, 7 quilômetros vai se encontrar nas maiores profundidades que nós temos no oceano. Se na superfície terrestre o ser humano já encontra diversas dificuldades para concluir essa escavação, imagine embaixo de milhares de metros cúbicos de água. Uma grande pressão seria aí pior ainda, não teria condições. Agora, outro questionamento: quais são os motivos que levaram essa escavação a ser tão rasa, não prosseguir? Nós vamos ter a dureza das rochas. Quanto mais nós aprofundamos, nós vamos encontrar rochas mais duras, né, rochas impermeáveis. Nós vamos ter aí a temperatura. A cada 33 metros que a gente desce, aumenta-se 1 grau na temperatura. Imagina aí 15 quilômetros e a cada 33 metros mais ou menos nós temos um aumento de 1 grau. Então, altíssimas temperaturas, né, que derretem todos os aparelhos, gases que se desprendem dessas rochas quando elas são perfuradas. Então, são muitas aí as limitações. E como eles conseguiram analisar de forma indireta, e se torna até mais fácil, a análise é essa aí, e tem sido aí bastante proveitosa. Então, nós temos a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental, ela vai ser formada basicamente por silício e alumínio. Então, tem que levar em consideração os materiais que formam cada uma dessas camadas. E nós vamos ter a crosta oceânica, que também já vai ter uma modificação. Ela vai ser formada por silício e magnésio, em sua grande maioria. A segunda camada que nós vamos ter, logo após aí a crosta terrestre, vai ser o manto. O manto, ele vai compreender aí uma profundidade de cerca de 80 quilômetros, de onde termina a crosta, até cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. Então, nós vamos ter aí uma temperatura média de 2.000 graus. O manto, ele vai ser formado, então, por silício, magnésio, e já vai entrar o ferro, que é um material também mais pesado, e como eu disse, eles foram indo aí para o interior da estrutura da Terra. O manto, ele vai ser formado, então, pelo magma, que é um material pastoso que se encontra no interior. Ele é pastoso, aí vai ser rocha derretida, né? O material, os minérios que se encontram aí nesse manto, eles vão se encontrar fundidos, né? Misturados, né? Porque são rochas aí derretidas. Aí no manto, gente, nós vamos ter a parte superior do manto, que ela é chamada de astenosfera. Aí na astenosfera nós vamos ter um fenômeno bastante interessante e bastante importante aí para os nossos próximos conteúdos. Na astenosfera, que é a parte superior do manto, logo abaixo da crosta terrestre, vai acontecer aí as correntes de convecção. O que são essas correntes de convecção? Como a parte do manto superior, que está mais próxima à crosta, ela vai ter uma temperatura menor do que aquela parte inferior do manto, que vai estar próxima ao núcleo, então essa parte que tem uma temperatura mais fria, ela vai tender a descer. E a parte que está próximo do núcleo, que tem a temperatura mais alta, ela tende a subir. Porque todo material frio, ele é mais denso, ou seja, mais pesado, e a tendência é descer. Todo material quente, ele é menos denso, ou seja, mais leve, e a tendência é subir. Então, o que vai acontecer? As correntes de convecção são, então, aí essa troca
desse material, né? Esse rodízio que vai estar acontecendo dentro do manto. Ele vai ficar funcionando dessa maneira. E mais à frente, quando a gente for estudar aí as placas tectônicas, a gente vai ver que essas correntes convectivas aí, correntes de convecção, são elas que movimentam as placas tectônicas, ok? A terceira camada que nós vamos ter é o núcleo do planeta. O núcleo ele vai ser formado, então, basicamente por ferro e níquel. Gente, o material do manto, ele é estudado através das erupções vulcânicas, né? Porque o magma que sai ali dos vulcões e se transforma em lava a partir do momento que passa pelo cone do vulcão, é chamado de lava. Então, nós vamos ter o interior, o material que compõe o manto, que é o magma. Então, se conhece esse material, pelo menos a parte mais superficial. Agora, o núcleo, que não se conhece os materiais, baseia-se, então, por meio do que é formado os meteoritos. Então, estima-se que o interior do nosso planeta, que o núcleo, ele é formado por ferro e por níquel. O núcleo ele também vai se dividir em dois. Núcleo externo, que vai de 2.900 km a 5.150 km, vai atingir uma temperatura aí de cerca de 3.000 graus. E o núcleo interno, que vai de 5.150 km a 6.370 km. E ele vai ter uma temperatura aí atingindo até 5.000 graus. O núcleo, gente, externo, ele é líquido, porque tem altíssimas temperaturas e ele vai estar aí mais ou menos líquido. O manto, lembrando que é pastoso, e o núcleo externo líquido. O núcleo interno, ele vai ser sólido como a crosta terrestre. Então, das camadas da Terra e da estrutura da Terra, nós vamos ter a crosta terrestre e o núcleo interno sólido. Agora, por que o núcleo interno é sólido se ele atinge até 5.000 graus? Por conta da grande pressão que nós temos ali no interior do nosso planeta. Então, essa grande pressão, ela mantém-se o núcleo aí sólido. E outro detalhe, o núcleo, gente, ele permanece constantemente em um giro em altíssimas velocidades. Esse giro que o núcleo realiza no interior do nosso planeta, o núcleo interno, ele serve de um escudo protetor da Terra, porque ele vai proteger a Terra, ele vai gerar então aí uma grande força, né, que vai acabar protegendo a Terra aí contra as poeiras solares, né, contra os raios solares, as poeiras solares que iriam atingir a Terra. O núcleo então vai fazer esse movimento, essa gravidade que ele cria, vai proteger a Terra contra aí essas poeiras solares. Outro detalhe que também os sismógrafos vêm trazendo para a gente é sobre quando são emitidas as ondas, que elas atingem cada uma das camadas da estrutura da Terra e ocorre a mudança de velocidade e a mudança de direção. Os cientistas, eles classificaram aí a passagem de uma camada para outra como descontinuidades, são chamadas de descontinuidades. Entre a crosta terrestre e a parte superior do manto, nós vamos ter a descontinuidade de Mohorovičić. Entre o manto externo, interior, entre o manto interno e o núcleo, nós vamos ter a descontinuidade de Gutenberg. Tem que prestar bastante atenção, porque as provas costumam cobrar muito aí o nome dessas descontinuidades. Há outros estudiosos que acrescentam ainda uma terceira descontinuidade, que seria entre o núcleo externo e o núcleo interno, que seria a descontinuidade de Lyman. Só que a de Mohorovičić e a de Gutenberg, que são as mais conhecidas, ok?